Um príncipe sem alma cavalgava na neve, até parar chocado. Trigêmeos choravam nos braços de uma mãe solteira congelando. Ela caiu de joelhos, mas ainda protegia os filhos com o corpo. E aquele príncipe frio sentiu o impossível, uma lágrima cair. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A neve caía impiedosamente naquela noite de inverno em Aldaren, transformando a paisagem em um manto branco e silencioso. Os flocos gelados dançavam no ar como pequenos diamantes, indiferentes ao drama que se desenrolava na floresta congelada. Eliara, com seus longos cabelos negros cobertos de neve, caminhava cambaleante entre as árvores, apertando contra o peito 3 pequenos embrulhos que eram sua única razão de viver. Noa, Lia e Gael, seus trigêmeos de apenas 6 meses, estavam agasalhados com os últimos pedaços de tecido quente que ela conseguira reunir antes de sua expulsão da aldeia. O pensamento ainda queimava em sua mente como ferro em brasa. As palavras cruéis dos anciãos, os olhares de desprezo, a sentença impiedosa que a condenara ao exílio por ser mãe solteira. Você envergonha nossa tradição, disseram eles. Não há lugar para alguém como você entre nós. Seus pés descalços, já dormentes pelo frio, encontravam dificuldade para avançar na neve profunda. Cada passo era uma batalha contra o cansaço e o desespero. O vento cortante açoitava seu rosto, e as lágrimas que escorriam de seus olhos congelavam antes mesmo de alcançar seu queixo. A alguns quilômetros dali, uma luxuosa carruagem dourada avançava lentamente pela estrada coberta de neve. Seu ocupante, o príncipe Cailan de Aldaren, observava a paisagem através da janela com seus olhos verdes e vazios. Conhecido em todo o reino como o herdeiro sem alma, Cailan carregava consigo uma reputação tão fria quanto o inverno que assolava suas terras. Desde seu nascimento, diziam os rumores do palácio, o príncipe jamais demonstrara qualquer emoção. Não chorara ao nascer, não sorrira na infância, não demonstrava alegria ou tristeza. Era como se sua alma tivesse sido esquecida no momento de sua criação, deixando apenas uma casca perfeita, mas vazia. O rei Arden, seu pai, era um homem severo que via na frieza do filho uma qualidade a ser cultivada. Emoções são para os fracos, costumava dizer durante os rigorosos treinamentos a que submetia o herdeiro. Um verdadeiro rei governa com a razão, nunca com o coração. A rainha Melinda, por sua vez, há muito se refugiara em suas próprias sombras, incapaz de alcançar o filho que parecia tão distante quanto as estrelas. Os anos de tentativas frustradas de conexão a haviam transformado em pouco mais que um fantasma, vagando pelos corredores do palácio. A carruagem seguia seu caminho quando, subitamente, ficou presa em um banco de neve particularmente profundo. O cocheiro, um homem robusto chamado Gareth, praguejou baixinho enquanto descia para avaliar a situação. Foi nesse momento que o primeiro choro cortou o ar gelado. Cailan, que jamais se importara com sons ou lamentos alheios, sentiu algo estranho em seu peito. Era como se uma corda invisível puxasse seu corpo em direção àquele som. Sem compreender o próprio impulso, abriu a porta da carruagem e pisou na neve. O vento soprava com força, mas ele podia ouvir claramente agora. Não era apenas um choro, eram vários. Seguindo o som, afastou-se da estrada e adentrou a floresta. Os galhos das árvores cobertos de gelo pareciam dedos retorcidos apontando o caminho. Foi então que a viu. Uma figura feminina ajoelhada na neve, curvada sobre 3 pequenos volumes que se moviam contra seu peito. Seus cabelos negros esvoaçavam ao vento, e havia algo em sua postura que transmitia simultaneamente fragilidade e uma força indomável. Quando ela ergueu o rosto e seus olhares se encontraram, algo inexplicável aconteceu. Pela primeira vez em sua vida, Cailan sentiu sua máscara de indiferença vacilar. Nos olhos daquela desconhecida havia uma história de dor, mas também uma resistência que o príncipe jamais testemunhara em todos seus anos no palácio.
O tempo pareceu congelar naquele instante em que seus olhares se encontraram. Eliara, exausta e desconfiada, apertou ainda mais os bebês contra si, enquanto tentava decifrar a figura imponente que surgira entre as árvores. Suas vestes elegantes e sua postura autoritária denunciavam sua origem nobre, mas havia algo diferente em seu olhar, uma curiosidade quase infantil, como se ele próprio não compreendesse o que estava fazendo ali. Sem dizer uma palavra, Cailan retirou seu pesado manto real, aproximou-se lentamente e, num gesto que surpreendeu até a si mesmo, estendeu a peça em direção a ela. O tecido, ricamente bordado com fios de ouro e forrado com pele de raposa, era quente o suficiente para proteger 4 pessoas do frio impiedoso. Eliara hesitou. Anos de experiência haviam-lhe ensinado que a bondade raramente vinha sem um preço, especialmente quando oferecida por homens poderosos. Mas quando Gael, o menor dos trigêmeos, soltou um gemido agudo de frio, ela soube que não tinha escolha. Com mãos trêmulas, aceitou o manto. Gareth, chamou Cailan, sua voz ecoando na floresta silenciosa. O cocheiro, que observava a cena de longe, aproximou-se rapidamente. Ajude-a a chegar até a carruagem. O homem robusto não questionou a ordem, embora seu rosto demonstrasse surpresa. Em todos os anos servindo ao príncipe, jamais o vira demonstrar qualquer tipo de compaixão. Gentilmente, ofereceu apoio a Eliara, que mal conseguia se manter de pé. Dentro da carruagem, o calor do pequeno braseiro de viagem foi um alívio imediato. Os bebês, finalmente aquecidos, começaram a se acalmar. Eliara observava o príncipe com uma mistura de gratidão e apreensão, enquanto ele mantinha seus olhos fixos na paisagem externa, como se tentasse processar suas próprias ações. Para onde estamos indo? Ela finalmente encontrou coragem para perguntar, sua voz pouco mais que um sussurro. Cailan voltou seu olhar para ela e novamente sentiu aquela estranha sensação em seu peito. Há uma antiga casa de verão da família real no sul de Aldharen, respondeu, sua voz controlada, mascarando a turbulência interior. Está abandonada há anos, mas ainda é mantida em condições habitáveis pelos serviçais. O silêncio voltou a reinar na carruagem, quebrado apenas pelos suaves sons dos bebês dormindo. Eliara lutava contra o sono, determinada a permanecer alerta, mas o calor e o movimento suave do veículo tornavam a tarefa cada vez mais difícil. Cailan a observava discretamente, intrigado com as sensações desconhecidas que aquela estranha situação despertava nele. Pela primeira vez em sua vida, estava agindo sem calcular consequências, sem medir cada passo com precisão matemática. Era como se uma força maior que sua razão o guiasse. A viagem durou várias horas, e quando finalmente chegaram à casa de verão, a neve havia dado uma trégua. A construção, embora menor que o Palácio Real, ainda era impressionante. Suas paredes de pedra clara erguiam-se majestosamente contra o céu noturno e as janelas altas refletiam a luz da lua como olhos vigilantes. A governanta da casa, uma senhora de meia-idade chamada Martha, foi acordada às pressas e, após um momento inicial de choque ao ver o príncipe acompanhado de uma desconhecida com 3 bebês, começou a organizar rapidamente os aposentos para os hóspedes inesperados. Eliara foi conduzida a um quarto espaçoso no 2º andar, com uma grande cama e um berço que Martha providenciou às pressas. A senhora eficiente também trouxe leite quente, pão fresco e algumas roupas limpas que encontrou nos armários. Antes de se retirar para seus próprios aposentos, Cailan parou à porta do quarto. Observou por um momento como Eliara, mesmo exausta, cuidava de cada bebê com uma dedicação que ele nunca havia testemunhado antes. Era um tipo de amor que transcendia o cansaço, o medo e a incerteza. Os dias começaram a passar lentamente, na casa de verão. O inverno mantinha seu domínio sobre a região, mas dentro das grossas paredes de pedra, uma rotina singular começava a se estabelecer. Eliara acordava antes do nascer do sol, guiada pelos choros ocasionais dos trigêmeos. Com uma dedicação incansável, cuidava de cada um deles como se fossem pequenos tesouros. Martha, a governanta,
observava admirada como aquela jovem mãe conseguia distinguir perfeitamente o choro de cada bebê. Noah, o mais velho dos três, por alguns minutos tinha um choro forte e determinado. Lia, a do meio, chorava melodicamente, quase como uma canção. E Gael, o caçula, tinha um choro suave, quase um sussurro que mesmo assim sua mãe sempre conseguia ouvir. O príncipe Cailan, por sua vez, encontrava-se em um estado de confusão interior que jamais experimentara. Suas manhãs, antes dedicadas a estudos estratégicos e preparações para eventualmente assumir o trono, agora eram preenchidas por longas observações silenciosas. Sentava-se em um canto da sala comum, aparentemente concentrado em documentos oficiais, mas seus olhos invariavelmente eram atraídos para a cena que se desenrolava diante dele. Eliara cantava para os bebês histórias antigas de sua aldeia, lendas que falavam de amor, coragem e redenção. Sua voz, mesmo cansada, carregava uma doçura que parecia aquecer o ambiente. Os pequenos olhos dos trigêmeos seguiam cada movimento seu, como se ela fosse o próprio sol ao redor do qual suas vidas orbitavam. Em uma manhã particularmente fria, quando os flocos de neve dançavam preguiçosamente do lado de fora das janelas, algo inesperado aconteceu. Noah começou a chorar mais forte que o normal, seu rostinho vermelho e quente com febre. Eliara, que nunca demonstrava fraqueza, sentiu seu coração apertar de preocupação. "Algo está errado", murmurou ela, mais para si mesma que para os outros, enquanto segurava o pequeno Noah contra o peito. Ele nunca ficou assim antes. Cailan, que estava em seu posto habitual, ergueu os olhos de seus documentos. Pela primeira vez desde que chegaram à casa, viu verdadeiro medo nos olhos de Eliara. Era um medo diferente daquele que encontrara na floresta. Não era um medo por si mesma, mas um terror profundo e visceral pela vida que segurava nos braços. Marta rapidamente trouxe panos úmidos e chás de ervas, mas nada parecia fazer efeito. A febre de Noah continuava, subindo, e seus pequenos tremores tornavam-se cada vez mais preocupantes. Eliara começou a cantar, sua voz embargada pelas lágrimas que tentava conter, embalando o filho como se pudesse afastar o mal com sua melodia. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu dentro de Cailan. Um sentimento desconhecido, uma urgência que nunca experimentara antes, tomou conta de seu ser. Sem dizer uma palavra, levantou-se de sua cadeira e saiu da sala. Minutos depois, os cascos de seu cavalo podiam ser ouvidos afastando-se rapidamente pela neve. Eliara mal notou sua saída, concentrada em tentar acalmar Noah, enquanto mantinha Lia e Gael seguros em seu berço improvisado. As horas se arrastavam, como se fossem dias, cada minuto uma eternidade de preocupação. O sol já começava a se pôr, quando o som de cascos retornou. Cailan entrou na casa como uma tempestade, seus cabelos e roupas cobertos de neve, o rosto marcado pelo frio e algo mais, algo que ninguém jamais vira em sua expressão antes. Atrás dele, uma senhora de aparência serena e sábia entrou calmamente, carregando uma bolsa de couro desgastada. A senhora que Cailan trouxera consigo era Madame Roselle, uma curandeira conhecida em toda a região por sua sabedoria ancestral. Seus olhos, de um azul profundo como um lago congelado, avaliaram rapidamente a situação. Sem pedir permissão, aproximou-se de Eliara e Noah, suas mãos enrugadas, movendo-se com uma graça surpreendente. "Deixe-me ver o pequeno", disse ela, sua voz suave, mas firme. Eliara hesitou por um momento, seus braços instintivamente apertando Noah contra si. Foi então que sentiu uma mão em seu ombro. A mão de Cailan. O toque, embora leve, transmitia uma segurança que ela não esperava encontrar. Madame Roselle trabalhou em silêncio, suas mãos experientes preparando misturas de ervas e óleos essenciais. O aroma de lavanda e camomila preencheu o ambiente, mesclando-se com o cheiro da neve, que ainda derretia das roupas do príncipe. Enquanto a curandeira cuidava de Noah, Eliara notou algo diferente em Cailan. Seus olhos, sempre tão vazios, agora brilhavam com uma preocupação genuína. As horas seguintes foram uma vigília silenciosa. Marta cuidava de Lia e Gael, enquanto
Eliara mantinha-se ao lado de Noah, que aos poucos começava a responder ao tratamento de Madame Roselle. Cailan não saiu do quarto nem por um momento, suas mãos ocasionalmente tocando o ombro de Eliara em um gesto de conforto que parecia tão natural quanto impossível. Quando finalmente a febre cedeu e Noah adormeceu tranquilamente, Madame Roselle começou a guardar seus pertences. Antes de partir, porém, seus olhos sábios fixaram-se em Cailan. Vossa Alteza cavalgou por 6 horas na neve para me encontrar, disse ela, sua voz carregando um conhecimento que ia além das palavras. Nunca, em todos meus anos, vi um nobre arriscar tanto por um bebê que não é de seu sangue. Cailan não respondeu, mas algo em seu rosto mudou. Era como se as palavras da curandeira tivessem tocado em uma verdade que ele mesmo ainda não compreendera totalmente. Seus olhos encontraram os de Eliara, que o observava com uma expressão indescritível. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Eliara encontrou Cailan na biblioteca. Ele estava sentado próximo à lareira, seu perfil iluminado pelo fogo, dançante. Pela primeira vez desde que chegara à casa, ela o viu verdadeiramente. Não como o príncipe sem alma, mas como o homem que havia cavalgado na neve por seu filho. "Por quê?" perguntou ela, sua voz apenas um sussurro na quietude. "Da noite? Por que se importar conosco?" Cailan permaneceu em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos nas chamas. Quando finalmente falou, sua voz tinha um tom diferente, como se cada palavra fosse uma descoberta. "Toda a minha vida", começou ele, "fui ensinado que sentir era uma fraqueza, que um verdadeiro líder deve ser como o gelo, frio, duro, imutável. Mas quando vi seu filho sofrendo, quando vi seu medo, pela primeira vez senti algo mais forte que qualquer lógica ou razão." Eliara aproximou-se lentamente, sentando-se na poltrona ao lado dele. O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas, de sentimentos recém-descobertos. Lá fora, a neve continuava caindo, mas dentro da biblioteca, algo começava a derreter. "Conte-me sua história", pediu ele suavemente, seus olhos encontrando os dela. Não como uma súdita falando com um príncipe, mas como uma pessoa falando com outra pessoa. E assim, nas horas quietas daquela noite de inverno, enquanto os trigêmeos dormiam pacificamente no andar de cima, Eliara começou a contar sua história. Uma história de amor, traição, coragem e sobrevivência. Uma história que, sem que eles soubessem, naquele momento, estava apenas começando. À luz tremeluzente da lareira, Eliara desenrolava os fios de sua história, cada palavra tecendo um tapete de memórias que Cailan absorvia com uma atenção que nunca dedicara a nada antes. Ela falava de Miravalhe, sua aldeia natal, um lugar pequeno e tradicional nas montanhas do norte, onde as antigas leis eram seguidas com rigor inflexível. "Eu era a curandeira do vilarejo", revelou ela, seus dedos brincando distraidamente com a barra do vestido. "Aprendi o ofício com minha avó, que também foi expulsa da aldeia por desafiar as tradições. Ela se recusava a seguir algumas práticas antigas que considerava prejudiciais." Cailan observava como seus olhos brilhavam ao falar da avó, notando, pela primeira vez, pequenas sardas douradas que salpicavam seu nariz, visíveis apenas sob a luz direta do fogo. Era estranho como nunca havia prestado atenção a detalhes assim em ninguém antes. "E o pai das crianças?", perguntou ele, tentando manter sua voz neutra, embora sentisse uma inexplicável tensão ao fazer a pergunta. O rosto de Eliara endureceu levemente. Theodore era um viajante que chegou a Miravalhe há cerca de 1 ano e meio. Ele tinha conhecimentos de medicina moderna, diferentes das nossas práticas tradicionais. Começamos a trabalhar juntos, combinando nossos conhecimentos para ajudar as pessoas. Ela fez uma pausa, seus olhos perdidos nas chamas dançantes. "Nos apaixonamos, ou pelo menos eu me apaixonei." Ele falava sobre mudanças, sobre como poderíamos revolucionar a medicina na região, sobre como construiríamos uma vida juntos. Cailan sentiu algo estranho em seu peito, uma sensação de aperto que nunca experimentara antes. Era diferente da preocupação que sentira com a febre de Noah. Era algo mais obscuro, mais incômodo. Quando descobri que estava grávida, Theodore já havia partido.
continuou ela, sua voz firme, apesar da dor evidente. Deixou apenas um bilhete dizendo que tinha sido chamado para uma oportunidade importante em outro reino. Promete voltar, mas... Ela deu de ombros, um gesto que carregava todo o peso de promessas quebradas. Os anciãos da aldeia ficaram furiosos. Uma curandeira solteira, grávida de um forasteiro. Era mais do que suas tradições podiam suportar. Quando descobriram que eram trigêmeos, as coisas pioraram. Em nossa cultura, múltiplos são vistos como um sinal de má sorte. Enquanto ela falava, Cailan percebeu que suas mãos haviam se fechado em punhos involuntários. A ideia de alguém abandonando Eliara, especialmente grávida, despertava nele uma raiva que não sabia que era capaz de sentir. Permitiram que eu ficasse até o nascimento das crianças, continuou ela. Mas assim que me recuperei do parto, o conselho dos anciões se reuniu. A sentença foi clara: exílio imediato. Um ruído suave interrompeu a narrativa. Era Marta, trazendo uma bandeja com chá e biscoitos. A governanta havia desenvolvido o hábito de aparecer nos momentos certos, como se soubesse intuitivamente quando sua presença era necessária para aliviar a tensão de uma conversa difícil. Enquanto Eliara pegava sua xícara de chá, Cailan notou uma pequena cicatriz em seu pulso, parcialmente escondida pela manga do vestido. Como se sentisse seu olhar, ela puxou discretamente a manga para baixo. Há mais em sua história, não há? Perguntou ele suavemente. Algo sobre sua aldeia que você ainda não contou. Os olhos dela encontraram os dele, e por um momento, Cailan viu algo como medo passar por eles. Não o medo que vira na floresta, nem aquele durante a febre de Noa. Era um medo mais profundo, mais antigo. O silêncio que se seguiu à pergunta de Cailan foi interrompido pelo choro suave de Gael, no andar de cima. Eliara levantou-se imediatamente, seu corpo respondendo ao chamado do filho como uma bússola, apontando para o norte. Antes que pudesse dar um passo, no entanto, Marta já estava à porta. Deixe que eu cuido dele, senhora, disse a governanta, com um sorriso gentil. A senhora precisa descansar também. Com um aceno agradecido, Eliara voltou a se sentar. Quando os passos de Marta desapareceram escada acima, Eliara respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Você está certo, admitiu ela. Há mais sobre Miravale, que precisa ser dito. Mas não é uma história simples e pode ter consequências que vão além de mim. Cailan inclinou-se ligeiramente em sua direção, seus olhos fixos nela, com uma intensidade que teria sido perturbadora semanas atrás. Agora, estranhamente, seu olhar transmitia segurança. Miravale não era apenas uma aldeia isolada nas montanhas, começou ela, sua voz pouco mais que um sussurro. Era parte de uma antiga rede de comunidades que preservavam conhecimentos ancestrais, conhecimentos que alguns consideram perigosos. Ela fez uma pausa, estudando a reação de Cailan. O príncipe permaneceu impassível, apenas seu olhar atento, indicando que absorvia cada palavra. Minha avó era uma das guardiãs desses conhecimentos. Ela me ensinou não apenas sobre ervas e cura, mas sobre antigas magias que foram esquecidas pela maioria. Magias de cura, principalmente, mas também de proteção e... Ela hesitou. E de resistência. A última palavra pairou no ar como um floco de neve, delicada, mas carregada de peso. Cailan sentiu sua mente working rapidamente, conectando pontos que não havia percebido antes. A rebelião de 10 anos atrás, disse ele, sua voz controlada. Quando várias aldeias do norte se uniram contra a coroa, protestando contra as novas leis que proibiam práticas tradicionais de cura, Eliara assentiu lentamente. Miravale estava no centro daquele movimento, não por violência ou desejo de poder, mas por uma crença profunda de que o conhecimento antigo não deveria ser perdido. Minha avó, sua voz falhou levemente. Ela liderou muitas das reuniões secretas. O fogo na lareira estalou, lançando sombras dançantes nas paredes. Lá fora, o vento uivava entre as árvores, como se também quisesse participar da história que se desenrolava. Quando as tropas reais chegaram, continuou ela,
Muitos fugiram para as montanhas. Outros se renderam. Alguns desapareceram sem deixar rastro. Minha avó, ela engoliu em seco. Ela escolheu ficar para trás, protegendo a fuga dos outros. Nunca mais a vi. Cailan sentiu seu coração apertar. Ele se lembrava vagamente daquela época de ouvir seu pai, o rei Arden, falando sobre rebeldes supersticiosos que precisavam ser controlados. Agora, olhando para Eliara, aquelas palavras tinham um peso diferente. Os anciãos que me expulsaram, disse ela, não eram os mesmos que lutaram ao lado de minha avó. São homens colocados lá pela coroa para garantir que as antigas tradições permaneçam enterradas. Minha gravidez foi apenas uma desculpa conveniente para se livrarem da neta da antiga líder rebelde. Um silêncio pesado caiu sobre a biblioteca. Cailan percebeu que estava diante de uma encruzilhada. Como príncipe, deveria reportar imediatamente a presença de uma descendente de rebeldes em terras reais. Como homem, no entanto, como o homem que estava se tornando desde que encontrara Eliara na neve, o amanhecer chegou com uma claridade diferente naquele dia. A neve havia dado uma trégua e os primeiros raios de sol atravessavam os cristais de gelo nas janelas, criando pequenos arco-íris pelo chão da biblioteca. Cailan e Eliara haviam permanecido ali a noite toda, mergulhados em uma conversa que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Mostre-me, pediu Cailan suavemente, quebrando o silêncio que se instalara após as revelações da noite anterior. Mostre-me esse conhecimento que sua avó lhe ensinou. Eliara hesitou, seus olhos estudando o rosto do príncipe como se procurasse algum sinal de traição. Encontrou apenas uma curiosidade sincera e algo mais, algo que fez seu coração bater mais rápido. Venha comigo, disse ela finalmente, levantando-se. Juntos, subiram até o quarto onde os trigêmeos dormiam. Marta estava cochilando em uma poltrona próxima e Eliara fez um sinal para que Cailan a seguisse em silêncio. Aproximando-se do berço, ela gentilmente descobriu o pequeno Noah, que ainda se recuperava da febre. Com movimentos suaves, começou a passar as mãos alguns centímetros acima do corpo do bebê, seus lábios murmurando palavras em uma língua antiga que Cailan nunca ouvira antes. O ar ao redor de suas mãos começou a brilhar levemente, uma luz dourada tão sutil que poderia ser confundida com o reflexo do sol nascente. Mas Cailan sabia que era mais que isso. Podia sentir uma energia antiga e poderosa preenchendo o quarto, como uma brisa quente em meio ao inverno. Noah, ainda dormindo, soltou um suspiro contente. A cor voltou completamente às suas bochechas, e sua respiração tornou-se mais profunda e regular. Ao seu lado, Lia e Gael também pareciam responder à energia, seus pequenos corpos relaxando visivelmente. É assim que consegui mantê-los vivos durante nossa fuga, sussurrou Eliara, suas mãos ainda emanando aquele brilho suave. O conhecimento antigo não é sobre poder ou rebelião. É sobre vida, sobre cura, sobre proteger aqueles que amamos. Cailan observava fascinado. Toda a sua vida fora ensinado que magia era uma superstição perigosa, algo que precisava ser erradicado para o progresso do reino. Mas o que via diante de seus olhos era pura luz, puro amor, materializado em energia curativa. Meu pai, o rei, está errado, disse ele, sua voz carregada de uma certeza que nunca sentira antes. Tudo o que nos ensinaram sobre as antigas tradições está errado. Naquele momento, Marta acordou com um pequeno sobressalto. O brilho nas mãos de Eliara desapareceu instantaneamente, mas a governanta já havia visto o suficiente. Para surpresa de ambos, no entanto, ela apenas sorriu. Minha mãe também era uma curandeira, disse Marta suavemente, levantando-se da poltrona. Antes das proibições, é claro. Ela costumava dizer que o verdadeiro poder não está na magia em si, mas no coração de quem a utiliza. Um ruído no andar de baixo fez os três congelarem. Vozes desconhecidas ecoavam pelo corredor, acompanhadas pelo som de botas pesadas na escada. Cailan reconheceu imediatamente o timbre autoritário. Guardas reais. O tempo pareceu congelar no quarto.
Marta moveu-se rapidamente para a porta, seu corpo bloqueando a entrada como um escudo improvável. Eliara instintivamente se colocou na frente do berço, enquanto Cailan assumia uma postura que mesclava a autoridade do príncipe com a proteção de um guardião. Vossa Alteza, uma voz grave ecoou do corredor. Por ordem de Sua Majestade o Rei Arden, solicitamos sua presença imediata no palácio. Cailan trocou um olhar rápido com Eliara. Em seus olhos, ela viu uma determinação que transformava completamente sua expressão outrora vazia. Marta, sussurrou ele, leve Eliara e as crianças pelos túneis. A governanta assentiu, revelando uma força de caráter que sua aparência serena não sugeria. A passagem atrás da tapeçaria no quarto principal, murmurou ela. Leva até uma cabana, no bosque. Era usada pela rainha Melinda quando precisava de privacidade. Vossa Alteza, a voz soou mais próxima, acompanhada por passos pesados. Um momento, respondeu Cailan, sua voz recuperando o tom autoritário que sempre usara no palácio. Voltando-se para Eliara, segurou suas mãos. Preciso ir com eles. Se não for, virão procurar, e não descansarão até encontrá-la. Mas, Eliara começou, seus olhos revelando o medo de perdê-lo agora que, finalmente, havia encontrado alguém que a compreendia. Confia em mim, sussurrou ele, e pela primeira vez em sua vida, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Vou ganhar tempo, descobrir o que sabem. Marta cuidará de você até meu retorno. O som de punhos batendo na porta do quarto fez Marta se apressar. Com uma agilidade surpreendente para sua idade, ela já começava a reunir os pertences essenciais de Eliara, a dos bebês. Como saberei que é seguro? Perguntou Eliara, sua voz mal contendo o tremor de preocupação. Cailan tirou de seu dedo um anel com o selo real, uma peça antiga que carregava desde sua maioridade. Quando for seguro, enviarei isto com alguém de confiança. Apenas Marta. Conhece o caminho para a cabana. Então, se alguém aparecer sem ela... Vossa Alteza, a voz agora tinha um tom de impaciência. Estou me vestindo adequadamente para receber a guarda real, respondeu Cailan, sua voz carregando uma irritação aristocrática que fez Eliara perceber quanto ele havia mudado em sua presença. Com movimentos rápidos, mas silenciosos, Marta ajudou Eliara a preparar os trigêmeos para a fuga. Cada bebê foi cuidadosamente embrulhado para protegê-los do frio dos túneis. Noah, ainda sonolento da febre recém-curada, nem sequer choramingou. Antes de partir, Eliara voltou-se uma última vez para Cailan. Sem palavras, aproximou-se e, num gesto que surpreendeu a ambos, tocou suavemente seu rosto. Sob seus dedos, sentiu uma lágrima, a primeira que o príncipe sem alma jamais derramara. Volte para nós, sussurrou ela. Sempre, respondeu ele, sua voz carregando uma promessa que ia além das palavras. Segundos depois, quando os guardas finalmente entraram no quarto, encontraram apenas o príncipe Cailan, impecavelmente composto, organizando alguns documentos como se aquela fosse apenas mais uma manhã comum em sua casa de verão. O retorno ao palácio foi uma jornada silenciosa através da neve que voltava a cair. Cailan, sentado na carruagem real, mantinha sua tradicional máscara de indiferença. Mas por dentro sua mente fervilhava com preocupações e planos. Cada batida de seu coração parecia ecoar os nomes que agora davam sentido à sua existência. Eliara, Noah, Lia, Gael. O Palácio Real de Aldaren erguia-se imponente contra o céu cinzento, suas torres de mármore branco quase se confundindo com a paisagem nevada. Para Cailan, que sempre vira aquele lugar como seu lar, agora as paredes pareciam mais frias e opressivas do que nunca. No grande salão do trono, o rei Arden aguardava, sua figura austera sentada como uma estátua de gelo. Ao seu lado, conselheiros e nobres cochichavam entre si, seus olhares revelando uma mistura de curiosidade e malícia mal disfarçada. Meu filho, a voz do rei ecoou pelo salão quando Cailan se aproximou. Sua ausência prolongada nos causou preocupação. Cailan fez uma reverência precisa, calculada. Peço desculpas, pai.
A neve dificultou meu retorno e havia assuntos importantes para resolver na propriedade de verão. Assuntos importantes? Um dos conselheiros, Lord Magnus, deu um passo à frente. Seu sorriso fino não alcançava seus olhos. Que tipo de assuntos poderiam ser mais importantes que suas obrigações no palácio? Antes que Cailan pudesse responder, uma figura inesperada emergiu das sombras do salão. A rainha Melinda, que raramente participava das questões do reino, aproximou-se com passos suaves. Seu rosto, embora marcado pelos anos de isolamento, mantinha uma beleza etérea. Nosso filho sempre foi meticuloso com suas responsabilidades, disse ela, sua voz surpreendentemente firme. Se ele julga algo importante, devemos confiar em seu discernimento. O rei lançou um olhar irritado para a esposa, mas ela manteve-se serena. Cailan observou essa pequena interação com interesse renovado. Nunca antes havia notado a força silenciosa de sua mãe. No entanto, continuou o rei, chegaram aos meus ouvidos rumores perturbadores. Dizem que você foi visto ajudando uma forasteira. O coração de Cailan acelerou, mas sua expressão permaneceu impassível. Anos de treinamento em esconder emoções agora serviam a um propósito maior que a simples obediência. Uma viajante perdida na neve, respondeu ele com calculada indiferença. Oferecia abrigo temporário, como manda a tradição real de hospitalidade. Ela já partiu. Partiu? Lord Magnus inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com malícia. E para onde foi? Não perguntei. Cailan deu de ombros. Não é costume real interrogar aqueles que buscam nossa proteção temporária. A rainha Melinda deu um pequeno sorriso, tão sutil que apenas Cailan percebeu. Havia algo em seus olhos, um brilho de entendimento que o fez questionar quanto sua mãe realmente sabia. De qualquer forma, interveio o rei, sua voz cortando o ar como uma lâmina. É hora de você reassumir suas obrigações. O reino não pode esperar eternamente que seu príncipe herdeiro decida amadurecer. As palavras eram familiares, o mesmo discurso que Cailan ouvira durante toda a sua vida. Mas agora, algo havia mudado. Onde antes havia apenas vazio e aceitação, agora existia um propósito, uma compreensão mais profunda do que significava verdadeiramente liderar. Enquanto Cailan enfrentava a corte real, Eliara e Marta atravessavam os túneis secretos sob a casa de verão. O caminho era estreito e úmido, iluminado apenas por pequenas frestas no teto que deixavam passar réstias de luz. Os trigêmeos, milagrosamente, permaneciam quietos, como se compreendessem a necessidade de silêncio. A rainha Melinda costumava usar estes túneis, sussurrou Marta, enquanto guiava o caminho com uma pequena lamparina. Ela tinha seus próprios segredos, suas próprias dores. A cabana no bosque era seu refúgio. Eliara ajustou Gael em seus braços, enquanto Marta carregava Noa e Lia. Por que está nos ajudando tanto, Marta? A governanta parou por um momento, sua silhueta recortada contra a luz fraca. Porque vi algo acontecer naquela casa que jamais pensei que veria. Vi o príncipe sem alma aprender a sentir. Vi você ensinar a ele o que décadas de educação real não conseguiram. O túnel começou a subir levemente e o ar tornou-se mais fresco. Após o que pareceu uma eternidade, chegaram a uma escada de pedra que levava a um alçapão. Marta o abriu cuidadosamente, revelando o interior de uma cabana rústica, mas acolhedora. O lugar era surpreendentemente bem conservado, com móveis simples mas confortáveis e uma lareira já preparada para ser acesa. Nas paredes, tapeçarias antigas retratavam cenas de cura e magia, as mesmas práticas que o reino agora proibia. A rainha Melinda, começou Marta, enquanto ajudava Eliara a acomodar os bebês em uma cama improvisada. Ela também vem de uma linhagem de curandeiras, mas teve que esconder isso para se casar com o rei. Esta cabana era onde ela praticava suas artes em segredo. Eliara olhou ao redor com novos olhos, notando pequenos detalhes. Frascos de ervas cuidadosamente organizados, símbolos antigos entalhados, discretamente nos batentes das portas, cristais estrategicamente posicionados nas janelas. Por isso o rei a isolou?
Perguntou Eliara suavemente. Marta suspirou, seus olhos perdidos em memórias distantes. O rei nunca soube, mas o casamento deles era como ver duas pessoas vivendo em mundos diferentes. Ela conectada com as antigas tradições, com a energia da terra. Ele obcecado com progresso e poder. Cailan cresceu nesse vazio entre dois mundos. Um dos bebês, Lia, começou a choramingar suavemente. Eliara a pegou no colo, começando a cantarolar uma antiga canção de ninar. Para sua surpresa, Marta juntou-se a ela, conhecendo perfeitamente a melodia. Minha avó cantava essa mesma canção, disse a governanta com um sorriso nostálgico. É uma canção de proteção, não é? As palavras são um encantamento disfarçado de cantiga. Eliara assentiu, percebendo que havia muito mais em Marta do que sua aparência servil sugeria. Quanto tempo acha que teremos que ficar aqui? O tempo que for necessário, respondeu Marta com firmeza. O príncipe encontrará um jeito. Ele não é mais o mesmo homem que conhecemos. Você despertou algo nele, algo que nem mesmo ele sabia que existia. Um barulho no exterior da cabana fez as duas mulheres congelarem. Marta moveu-se silenciosamente até a janela, espiando através das cortinas. Um sorriso aliviado surgiu em seu rosto. É apenas um servo, sussurrou ela. Mas precisamos ser cautelosos. Esta área do bosque é considerada mal assombrada pelos guardas do palácio. Foi assim que a rainha manteve este lugar em segredo por tanto tempo. Mesmo assim, não podemos baixar a guarda. Eliara abraçou Lia mais forte, seu olhar voltando-se para a direção do palácio, invisível através das árvores densas. Em seu coração, uma prece silenciosa se formava, não para os deuses do reino, mas para as antigas forças que sua avó lhe ensinara a respeitar. Forças que, ela esperava, estivessem protegendo Cailan naquele momento. Os dias no palácio se arrastavam como uma eternidade para Cailan. Cada minuto longe de Eliara e das crianças era uma tortura silenciosa que ele mascarava com perfeição, mantendo sua conhecida expressão impassível. No entanto, pela primeira vez em sua vida, essa máscara servia a um propósito maior que a simples obediência. Era sua proteção, seu escudo para guardar aqueles que amava. Durante um conselho particularmente tenso, Lord Magnus apresentou um relatório detalhado sobre as atividades suspeitas nas fronteiras do norte. Há rumores, disse ele, seus olhos astutos fixos em Cailan, de que antigas práticas proibidas estão ressurgindo, curandeiros utilizando métodos heterodoxos. O rei Arden franziu o senho, suas mãos apertando os braços do trono. Pensei que tivéssemos erradicado essas superstições há anos. Aparentemente, continuou Magnus, alguns conseguiram preservar seus conhecimentos, passando-os através das gerações, escondidos nas sombras. Cailan manteve sua expressão neutra, mas seu coração acelerou. Percebeu que sua mãe, a rainha Melinda, que raramente participava dos conselhos, havia se aproximado silenciosamente, posicionando-se próxima à janela. E qual é sua sugestão, Lord Magnus? Perguntou o rei. Uma investigação mais rigorosa, principalmente nas vilas do norte. Temos informações sobre uma anciã que era conhecida por suas habilidades de cura. Ela desapareceu durante a última rebelião, mas sua neta... Chega! A voz da rainha Melinda cortou o ar como seda sobre aço. Todos se voltaram, surpresos com sua intervenção. Perdoe-me, meu rei, mas não posso mais me calar diante disso. Ela se aproximou do centro do salão e Cailan notou algo diferente em sua postura, uma força que nunca havia percebido antes. Quando me casei com você, Arden, trouxe comigo conhecimentos de meu próprio povo, conhecimentos que você classificou como superstição, mas que salvaram vidas por gerações. Silêncio atônito caiu sobre o conselho. O rei levantou-se lentamente, sua expressão uma mistura de choque e incredulidade. Melinda, sim, meu rei, eu também sou uma curandeira, uma praticante dessas artes que você tanto despreza, e foi com essa arte que salvei nosso filho quando ele nasceu sem respirar, quando seus médicos já o haviam dado como perdido. Cailan,
Sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Memórias de sua infância começaram a fazer sentido. As visitas noturnas de sua mãe quando estava doente, o toque suave em sua testa que sempre parecia afastar qualquer mal-estar. Por que nunca me disse? A voz do rei estava carregada de uma emoção que ninguém no salão jamais ouvira. Por que você nunca perguntou, Arden? Estava tão ocupado construindo seu novo mundo de progresso que esqueceu de olhar para a sabedoria do antigo. Melinda se aproximou do marido, seus olhos suaves mas determinados. E agora vejo nosso filho seguindo um caminho semelhante ao meu, aprendendo que há mais no mundo que poder e controle. Lord Magnus deu um passo à frente, sua voz destilando veneno. Isso é traição. A rainha admite praticar artes proibidas. Silêncio. A voz do rei trovejou pelo salão. Seus olhos estavam fixos em Melinda, como se a visse verdadeiramente pela primeira vez em anos. A tensão no ar era palpável, enquanto todos aguardavam sua reação. Na cabana do bosque, Eliara sentia a mudança das energias no ar. Algo estava acontecendo. Ela podia sentir em seus ossos, da mesma forma que sua avó sempre dizia, poder pressentir grandes acontecimentos. Os trigêmeos também pareciam mais agitados que o normal, especialmente Lia, que não parava de olhar para a janela. Marta havia acabado de retornar de uma de suas discretas visitas ao palácio, onde mantinha seus olhos e ouvidos atentos a qualquer novidade. Seu rosto estava mais tenso que o normal. A rainha, disse ela, enquanto ajudava Eliara a trocar as crianças, fez algo inesperado hoje. Revelou-se diante de todo o conselho. Eliara quase deixou cair o pequeno frasco de óleo de lavanda que usava para acalmar os bebês. Como assim? Ela contou sobre seus dons de cura, sobre como salvou Cailan quando ele nasceu. Está acontecendo uma verdadeira revolução no palácio neste momento. Marta fez uma pausa, pegando Gael no colo quando ele começou a choramingar. O mais surpreendente é a reação do rei. Ele está furioso? Perguntou Eliara, seu coração apertando ao pensar em Cailan no meio daquela situação. Não. Marta sorriu levemente. Ele está já mudado, como se algo dentro dele tivesse despertado, assim como aconteceu com Cailan quando conheceu você. Eliara sentou-se na velha cadeira de balanço perto da lareira, Noah adormecido em seus braços. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa, Marta. E se minha presença na vida dele só trouxer problemas? E se... Não, interrompeu Marta firmemente. Você fez exatamente o que deveria fazer. Viu o que aconteceu? Sua chegada não foi apenas sobre você e Cailan. Foi como uma pedra jogada em um lago. As ondas estão se espalhando, alcançando lugares que nem imaginávamos. Um som suave na porta fez as duas mulheres congelarem. Marta rapidamente colocou Gael no berço e pegou um atiçador de lareira, a única arma disponível. Eliara levantou-se, posicionando-se entre a porta e as crianças. Mas quando a porta se abriu, não, eram guardas que estavam ali. Era a rainha Melinda. Seu rosto estava cansado, mas seus olhos brilhavam com uma determinação renovada. Sem dizer uma palavra, ela entrou e fechou a porta atrás de si. Seus olhos percorreram o ambiente, detendo-se nos símbolos de proteção entalhados nas paredes, os mesmos que ela própria havia colocado ali anos atrás. Então é verdade, disse ela suavemente, seus olhos pousando em Eliara e nas crianças. Você é realmente a neta de Helena. Eliara sentiu seu coração parar por um momento. Você conheceu minha avó? Helena foi minha mestra, respondeu Melinda, aproximando-se lentamente. Foi ela quem me ensinou tudo o que sei sobre as antigas artes. E agora vejo seu dom refletido nos olhos de seus bisnetos. Marta fez uma reverência profunda, mas a rainha a impediu com um gesto gentil. Não há necessidade disso aqui, velha amiga. Este lugar sempre foi um santuário contra as formalidades da corte. Por que veio, majestade? Perguntou Eliara, ainda protetora em relação às crianças. Um sorriso suave iluminou o rosto da rainha. Porque está na hora de consertar erros antigos, de reunir o que foi separado. Ela tirou algo de dentro de suas vestes, o anel real de Cailan. Meu filho pediu que eu trouxesse isto. É hora de você voltar.
O retorno ao palácio foi muito diferente da fuga desesperada de dias atrás. A carruagem real, conduzida pessoalmente pela rainha Melinda, avançava silenciosamente pela neve, carregando Eliara, os trigêmeos e Marta. O céu começava a clarear, anunciando um novo amanhecer que parecia simbolizar as mudanças que estavam por vir. Sua avó Helena, disse Melinda, quebrando o silêncio contemplativo, sempre dizia que a verdadeira magia está nas pequenas escolhas que fazemos, nas decisões de mostrar compaixão quando seria mais fácil ser cruel, de estender a mão quando outros recuam. Eliara ajustou Lia em seus braços, observando como a pequena parecia fascinada com a rainha. Por que a senhora escondeu seus dons por tanto tempo? Um sorriso melancólico surgiu nos lábios de Melinda. Por medo inicialmente, depois por comodidade. É surpreendente como nos acostumamos com nossas próprias correntes, até esquecermos que temos o poder de quebrá-las. A carruagem contornou uma curva, e o Palácio Real surgiu diante delas, suas torres majestosas banhadas pela luz dourada do nascer do sol. No pátio principal, uma figura solitária aguardava. Cailan. Quando você chegou à nossa casa de verão, continuou Melinda, seus olhos fixos no filho que esperava. Vi algo acontecer que pensei que nunca veria. Vi o gelo que eu ajudei a criar começar a derreter. Como assim? Perguntou Eliara, seu coração acelerando à medida que se aproximavam. Ao esconder minha verdadeira natureza, ao aceitar o silêncio imposto pelo medo, não percebi que estava ensinando meu filho a fazer o mesmo. Cailan não nasceu sem emoções. Ele aprendeu a enterrá-las, assim como eu havia feito. Marta, que estava com Noa e Gael, assentiu suavemente. É por isso que a chegada de Eliara foi tão significativa. Ela nunca escondeu quem era, mesmo quando isso significava enfrentar o exílio. A carruagem parou e Cailan imediatamente se aproximou. Seu rosto, antes uma máscara de indiferença, agora mal conseguia conter as emoções que transbordavam. Quando seus olhos encontraram os de Eliara, todo o protocolo real foi esquecido. Ele abriu a porta da carruagem e, sem se importar com os olhares surpresos dos guardas distantes, estendeu os braços para ajudá-la a descer. O toque de suas mãos foi como uma corrente elétrica, reacendendo a conexão que nem a distância havia conseguido quebrar. Você está diferente, sussurrou Eliara, notando algo novo em seus olhos. Estou completo, respondeu ele simplesmente. A rainha Melinda observava a cena com lágrimas silenciosas, enquanto Marta organizava discretamente a descida dos bebês. No alto das escadarias do palácio, uma nova figura surgiu, o rei Arden. Seu semblante estava diferente do habitual. A dureza que sempre caracterizara suas feições havia sido substituída por algo mais suave, mais humano. Ele desceu os degraus lentamente, seus olhos fixos no grupo que se formava no pátio. Então esta é a mulher que ensinou meu filho a sentir, disse ele, sua voz carregando uma emoção que surpreendeu a todos. E estes são... Seus olhos pousaram nos trigêmeos, seus netos, completou Melinda firmemente. Noa, Lia e Gael carregam em suas veias não apenas o sangue das antigas tradições, mas também a esperança de um futuro onde poder e sabedoria possam caminhar juntos. O rei se aproximou mais, e pela primeira vez Eliara viu nele traços do mesmo conflito que tanto tempo habitara o rosto de Cailan, a luta entre o dever imposto e os sentimentos verdadeiros. O grande salão do palácio, que dias antes havia sido palco de acusações e revelações, agora testemunhava uma cena que ninguém jamais imaginara possível. O rei Arden, conhecido por sua inflexibilidade, estava sentado no chão, observando fascinado enquanto o pequeno Gael engatinhava em sua direção. Eliara e Cailan estavam próximos, suas mãos discretamente entrelaçadas, enquanto Noa e Lia brincavam com um conjunto de cristais que a rainha Melinda havia trazido, os mesmos que ela usara para ensinar seus primeiros encantamentos de cura. É extraordinário, murmurou o rei, quando Gael finalmente alcançou seu joelho e sorriu, revelando suas primeiras gengivas sem dentes. Eles não têm medo, não conhecem títulos ou protocolos. Eles enxergam a verdade nas pessoas,
respondeu Eliara suavemente. Foi um dos primeiros ensinamentos de minha avó, que a magia mais poderosa está na capacidade de ver além das máscaras que usamos. Lord Magnus, que observava a cena da entrada do salão, não conseguiu conter sua indignação. Majestade, certamente não podemos permitir que práticas proibidas sejam abertamente discutidas no palácio. Proibidas por quem, Magnus? A voz da rainha Melinda cortou o ar como cristal. Por homens que temiam o que não compreendiam, por reis que confundiram poder com sabedoria, o rei Arden levantou-se lentamente, pegando Gael no colo com uma naturalidade que surpreendeu a todos. Você está dispensado de suas funções, Lord Magnus. Aldaren não precisa mais de conselheiros que promovem o medo e a divisão. O nobre empalideceu, mas antes que pudesse protestar, Sir Dorian, o único amigo verdadeiro de Cailan na corte, surgiu ao seu lado. Permita-me escoltá-lo até seus aposentos, para que possa organizar sua partida. Quando as portas se fecharam atrás deles, um silêncio diferente caiu sobre o salão. Não era o silêncio opressivo de antes, mas algo mais suave, mais promissor. Precisamos conversar sobre o futuro, disse o rei, ainda embalando Gael. Sobre como podemos reconciliar o antigo com o novo, a tradição com o progresso. Talvez, sugeriu Cailan, sua voz carregando uma confiança que antes não possuía. Possamos começar com Miravale. Eliara olhou para ele, surpresa. Minha vila. Sim, continuou ele, transformá-la em um centro de estudos e cura, onde os conhecimentos antigos possam ser preservados e estudados ao lado da medicina moderna. Um lugar onde pessoas como sua avó não precisem mais se esconder. A rainha Melinda aproximou-se, seus olhos brilhando. E poderíamos estender isso a outras vilas do norte, criar uma rede de centros de aprendizado, onde a sabedoria das antigas tradições possa florescer novamente. Mas primeiro, interrompeu o rei, surpreendendo a todos com um sorriso genuíno, temos um casamento para planejar. Isto é, se meu filho finalmente encontrou coragem para fazer o pedido adequadamente. Cailan olhou para Eliara, e naquele momento, todas as máscaras caíram definitivamente. Não eram mais príncipe e curandeira, nobre e exilada. Eram apenas um homem e uma mulher que haviam encontrado um no outro a cura para suas próprias feridas. Na verdade, disse ele, ajoelhando-se diante dela, estava esperando o momento perfeito. De seu bolso, tirou não um anel ornamentado da coroa, mas um simples aro de prata com símbolos antigos entalhados, um trabalho que ele mesmo havia feito secretamente sob a orientação de sua mãe. A notícia do casamento entre o príncipe, Cailan e Eliara espalhou-se pelo reino como fogo em palha seca. Para alguns, era um escândalo sem precedentes, um príncipe herdeiro unindo-se a uma curandeira exilada. Para outros, principalmente nas vilas do norte, era um sinal de esperança, há muito aguardado. Na antiga casa de verão, agora transformada no primeiro centro de estudos das artes antigas e modernas de cura, Eliara organizava sua nova vida. O local que antes havia sido seu refúgio temporário, agora se tornava um símbolo de transformação. Estudantes começavam a chegar de todas as partes do reino, ansiosos para aprender tanto as práticas tradicionais quanto os avanços da medicina moderna. Nunca imaginei que voltaria aqui dessa forma, disse ela a Cailan, enquanto observavam juntos a chegada de um novo grupo de aprendizes. Entre eles, para sua surpresa, estava uma jovem que ela reconheceu, a filha de um dos anciãos que havia votado por seu exílio. A garota, ao ver Eliara, congelou por um momento. Então, para espanto de todos, ajoelhou-se. Perdoe os erros de meu pai, disse ela, sua voz embargada. Ele agiu por medo, mas eu sempre soube que havia verdade em suas curas. Eliara aproximou-se rapidamente, levantando a jovem. Não há necessidade de se ajoelhar. Estamos aqui para aprender uns com os outros, não para carregar os pesos do passado. Cailan observava a cena com um sorriso, Noah em seus braços brincando, com o anel de prata em seu dedo, o mesmo que havia usado para fazer o pedido de casamento.
O pequeno parecia fascinado com os símbolos entalhados, como se já pudesse sentir a energia antiga que eles carregavam. A rainha Melinda, que vinha regularmente à casa para auxiliar nos estudos, aproximou-se do grupo. Em seus braços, Lia segurava um pequeno cristal, suas mãozinhas emanando um brilho suave que fazia os olhos da avó brilharem de orgulho. Ela tem o dom, disse Melinda suavemente. Todos eles têm. É como se o sangue antigo e o novo se misturassem, neles de uma forma única, como sua avó Helena previu, completou uma voz familiar. Todos se voltaram para ver Madame Roselle, a curandeira que havia salvado Noah, atravessando o pátio com sua característica graça serena. Madame Roselle. Eliara sorriu. Não sabia que viria hoje. A velha curandeira sorriu misteriosamente. Há muito tempo sua avó me fez prometer que estaria presente quando a profecia se cumprisse, quando o gelo do reino começasse a derreter, trazendo de volta o equilíbrio entre o antigo e o novo. Que profecia? Perguntou Cailan, sua curiosidade aguçada. Helena teve uma visão antes de partir, explicou Madame Roselle, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ela viu sua neta unindo-se ao príncipe sem alma, trazendo cura não apenas para ele, mas para todo o reino. Viu 3 crianças que carregariam em si a união perfeita entre os 2 mundos. Gael, que estava no colo de Marta, soltou uma risada, cristalina, como se entendesse a importância do momento. O som ecoou pelo pátio, fazendo com que todos os presentes, estudantes, professores e visitantes, parassem para ouvir. Os preparativos para o casamento transformaram o palácio em um centro de atividade frenética, mas de uma forma diferente do habitual. Ao invés das tradicionais decorações ostensivas, Eliara e Cailan optaram por uma celebração que mesclava elementos da corte com as antigas tradições. Cristais de cura foram discretamente posicionados em pontos estratégicos do grande salão, suas energias sutis criando uma atmosfera de harmonia, que até os mais céticos podiam sentir. Guirlandas de ervas medicinais se entrelaçavam com as flores nobres, enchendo o ar com uma fragrância que acalmava os nervos e elevava os espíritos. Na manhã da cerimônia, enquanto Eliara se preparava em seus aposentos, a rainha Melinda entrou carregando algo envolvido em um tecido antigo. Este era o vestido de Helena, disse ela, revelando uma peça de seda branca com intrincados bordados em fios de prata. Ela o usou em sua própria cerimônia de união, antes de se tornar a curandeira-chefe de Miravalli. Guardei-o todos esses anos, esperando o momento certo. Eliara tocou o tecido com reverência, sentindo a energia antiga que emanava dos símbolos bordados. Como a senhora conseguiu preservá-lo? Helena o confiou a mim antes de partir, respondeu Melinda, seus olhos distantes em memórias. Ela disse que um dia sua neta precisaria dele, não apenas como um vestido, mas como um lembrete de quem ela realmente é. Enquanto ajudava Eliara a se vestir, Melinda contava histórias sobre Helena, sobre os anos de aprendizado, sobre como a antiga curandeira havia previsto muitas das mudanças que agora se concretizavam. No outro lado do palácio, Cailan recebia uma visita igualmente significativa. O rei Arden entrou em seus aposentos carregando não a tradicional coroa do príncipe herdeiro, mas algo diferente, um círculo simples de prata e cristal. Este foi forjado pelos antigos mestres, explicou ele, sua voz carregando um novo respeito, pelo passado que antes desprezara. Era usado pelos líderes que uniam poder e sabedoria, antes que nos perdêssemos em nossa própria arrogância. A cerimônia em si foi um momento de transformação, não apenas para o casal, mas para todo o reino. Quando Eliara e Cailan trocaram seus votos, não eram apenas palavras de amor que ecoavam pelo salão. Era a promessa de um novo começo, de um equilíbrio há muito perdido. Os trigêmeos, vestidos em tons suaves de azul, observavam tudo com seus olhos brilhantes. Noah, sempre o mais observador, parecia hipnotizado pelos cristais que decoravam o salão. Lia, sensível às energias como sua mãe, sorria para algo que apenas ela podia ver. E Gael, o menor dos 3,
emanava uma paz que contagiava todos ao seu redor. Quando o momento chegou para a bênção final, não foi um sacerdote real que a pronunciou, mas sim Madame Roselle, representando tanto a antiga tradição quanto a nova ordem que se estabelecia. Suas palavras, ditas na língua antiga e depois traduzidas, falavam não de poder ou submissão, mas de equilíbrio e harmonia. Que o gelo do passado continue derretendo, disse ela, revelando não destruição, mas fertilidade. Que o amor que transformou um príncipe sem alma em um homem completo continue transformando este reino. E que estas crianças, nascidas entre dois mundos, cresçam para serem pontes entre o antigo e o novo, entre o poder e a sabedoria, entre a cura e a força. E assim, sob o olhar de nobres e curandeiros, de guardas reais e estudiosos das antigas artes, Aldaren começou seu próprio processo de cura. O reino que uma vez havia expulsado suas tradições, agora as recebia de volta, não como uma derrota, mas como um renascimento. Os anos que se seguiram ao casamento de Cailan e Eliara trouxeram mudanças profundas para Aldaren. O que começou como um pequeno centro de estudos na antiga Casa de Verão, cresceu e se multiplicou. Vilas em todo o reino começaram a estabelecer seus próprios centros de cura, onde o conhecimento antigo e a medicina moderna caminhavam lado a lado. Em uma tarde particularmente significativa, 5 anos após aquela noite na neve, Eliara estava no jardim do palácio, observando os trigêmeos brincarem. Noah, agora com seus 5 anos, já demonstrava uma capacidade extraordinária de compreender as propriedades curativas das plantas. Sentado sob uma árvore antiga, ele explicava pacientemente para um grupo de crianças mais jovens como identificar ervas medicinais. É como vovó Helena sempre dizia. Sua voz infantil carregava uma sabedoria surpreendente. As plantas falam conosco, só precisamos aprender a ouvir. Próxima a ele, Lia trabalhava em seu próprio jardim medicinal em miniatura, presente de sua avó Melinda. Suas pequenas mãos moviam-se com precisão surpreendente, enquanto transplantava mudas de camomila. O ar ao seu redor ocasionalmente cintilava com pequenas faíscas de luz, manifestações espontâneas de seu dom que ela ainda estava aprendendo a controlar. Gael, o mais quieto dos 3, estava sentado no colo do rei Arden, que havia se tornado um avô surpreendentemente devotado. Juntos observavam um pássaro ferido que havia caído no jardim. As mãozinhas de Gael pairavam sobre o animal, emanando um suave brilho dourado, enquanto o rei o instruía com uma gentileza que poucos teriam acreditado possível anos atrás. Devagar. Pequeno, murmurava Arden. A cura não pode ser apressada. Cailan aproximou-se de Eliara, seus passos silenciosos como sempre, mas agora carregando uma presença calorosa que havia substituído completamente sua antiga frieza. Às vezes, ainda me pergunto se tudo isso é real, disse ele, envolvendo-a em seus braços. O que exatamente? Perguntou ela, recostando-se em seu peito. Tudo. Esta paz, esta harmonia. Ver meu pai, o homem que me ensinou a não sentir, agora ensinando nosso filho sobre a delicadeza da cura. A rainha Melinda, que se aproximava com uma bandeja de chá de ervas frescas, sorriu ao ouvir o comentário. O gelo, quando derrete, revela tesouros que nem sabíamos existir, disse ela, seus olhos brilhando com sabedoria. Sua avó Helena sempre dizia isso, Eliara. O som de cascos no pátio chamou a atenção de todos. Sir Dorian, agora responsável pela rede de comunicação entre os centros de cura, chegava com notícias de Miravalli. A reconstrução está completa, anunciou ele, seu rosto iluminado pelo entusiasmo. O novo centro de estudos está pronto para receber os primeiros alunos, e há mais... Ele fez uma pausa dramática. Encontramos algo nos antigos arquivos da vila. Eliara sentiu seu coração acelerar. O que encontraram? Os diários de sua avó, todos eles, escondidos em uma câmara secreta sob o antigo salão de cura. E há mais manuscritos, registros de conhecimentos que pensávamos perdidos para sempre. Os trigêmeos, sentindo a importância do momento,
Aproximaram-se de seus pais. Noah segurava um ramo de alecrim que havia acabado de colher. Lia ainda tinha terra nas mãos de seu trabalho no jardim e Gael carregava cuidadosamente o pássaro agora curado. A descoberta dos diários de Helena provocou uma nova onda de transformações. Em Aldharen, os manuscritos revelaram não apenas antigas técnicas de cura, mas também uma visão de futuro, que parecia ter sido escrita especialmente para aquele momento. Quando o gelo derreter, leu Eliara em voz alta, sentada na biblioteca do palácio, com sua família reunida, não será apenas o coração do príncipe que encontrará sua cura. Será o próprio reino que redescobrirá sua alma perdida. E através das crianças nascidas entre dois mundos, um novo caminho será forjado. Como ela poderia saber? Perguntou Cailan, maravilhado, enquanto observava os trigêmeos brincando com os cristais de cura que agora decoravam abertamente o palácio. Helena sempre dizia que o tempo não é uma linha reta, explicou Madame Roselle, que havia se tornado uma presença constante na corte. Para aqueles que sabem ver, o futuro ecoa no presente, assim como o passado nunca verdadeiramente nos deixa. O rei Arden, que estava sentado próximo à lareira com um dos diários em suas mãos, levantou os olhos. Ela escreveu sobre mim também, disse ele, sua voz carregada de emoção. Sobre como meu medo da mudança quase congelou o coração do reino, e sobre como seria através do amor de meu filho que eu encontraria meu próprio caminho de volta à luz. A rainha Melinda se aproximou de seu marido, tocando suavemente seu ombro. Anos de distância haviam sido substituídos por uma proximidade que agora parecia natural, como se o gelo entre eles também tivesse finalmente derretido. O mais importante, continuou Eliara, virando mais uma página do diário, é o que ela escreveu sobre o futuro, sobre como Aldharen se tornaria um farol de esperança, um lugar onde diferentes formas de conhecimento poderiam coexistir e florescer. Aí já está acontecendo, acrescentou Sir Dorian, que acabara de entrar na biblioteca. Recebemos mensagens de reinos vizinhos. Eles querem estabelecer seus próprios centros de estudo seguindo nosso modelo. Os trigêmeos, que haviam estado aparentemente absortos em sua brincadeira, de repente pararam e olharam para os adultos. Foi Lia quem falou primeiro, sua voz infantil carregando uma sabedoria que frequentemente surpreendia a todos. Vovó Helena está feliz, disse ela simplesmente. Eu posso sentir. Noah assentiu, acrescentando. Ela nos visita às vezes nos sonhos, ensina coisas. Gael, o mais silencioso dos três, apenas sorriu. Um sorriso que iluminou a biblioteca inteira, com um brilho suave e dourado. Eliara e Cailan trocaram olhares. Não era a primeira vez que os trigêmeos mencionavam tais visitas oníricas, e cada vez ficava mais claro que eles eram, de fato, a ponte entre os mundos que Helena havia previsto. O que acontece agora? Perguntou Marta, que mesmo depois de todos esses anos continuava tão dedicada à família quanto no primeiro dia. Agora, respondeu Eliara, fechando suavemente o diário de sua avó. Continuamos o trabalho. Continuamos construindo pontes, curando feridas antigas, unindo o que foi separado. E amando, completou Cailan, sua voz carregando uma certeza que teria sido impossível para o príncipe sem alma que ele uma vez fora. Acima de tudo, continuamos amando, porque foi o amor que derreteu o gelo, que curou o reino, que nos trouxe até aqui. Lá fora, a neve começava a cair novamente sobre Aldharen, mas agora, ao invés de trazer frio e isolamento, cada floco parecia carregado de possibilidades, de promessas, de esperança. O reino que uma vez fora conhecido por seu gelo eterno, agora era celebrado por seu calor, por sua sabedoria, por sua capacidade de unir o antigo e o novo em uma dança harmoniosa de cura e transformação. 10 anos se passaram desde aquela noite, na neve, e Aldharen havia se transformado em um reino irreconhecível para aqueles que o conheceram em seus dias de gelo. O palácio, antes um símbolo de poder inflexível, agora pulsava com vida e energia curativa. Os jardins reais, expandidos sob a supervisão de Eliara e Melinda, tornaram-se um vasto laboratório vivo de plantas medicinais.
Em uma manhã especial, enquanto o sol nascia sobre as torres do palácio, uma cerimônia única estava prestes a acontecer. Era o 10º aniversário dos trigêmeos, e com ele, uma tradição antiga seria renovada: a celebração do despertar, um ritual há muito esquecido que marcava o momento em que jovens curandeiros assumiam oficialmente seu lugar na comunidade. Noah, Lia e Gael, agora com 10 anos, estavam no centro do grande salão, cada um vestindo túnicas brancas bordadas com os símbolos ancestrais encontrados nos diários de Helena. Ao redor deles, um círculo de cristais formava um padrão complexo no chão de mármore. "Está nervosa?" perguntou Cailan a Eliara, enquanto observavam os preparativos finais. "Um pouco", admitiu ela, ajustando uma mecha de cabelo que havia ficado prematuramente prateada. Uma marca comum entre os curandeiros mais poderosos. Mas não pelo ritual em si. É mais uma sensação de que algo importante está prestes a acontecer. Como se respondendo às suas palavras, um vento suave e inexplicável soprou através do salão fechado, fazendo as chamas das velas dançarem. Os cristais no chão começaram a brilhar suavemente, respondendo a uma energia que poucos podiam ver, mas todos podiam sentir. Madame Roselle, agora uma anciã respeitada em todo o reino, aproximou-se dos trigêmeos. Em suas mãos, carregava 3 objetos encontrados junto com os diários de Helena: um cristal antigo para Noah, um livro de encantamentos para Lia e um pequeno sino de prata para Gael. "Estes pertenceram à sua bisavó", disse ela, sua voz carregando o peso da história. "Ela os guardou especialmente para este dia, sabendo que vocês viriam." O rei Arden e a rainha Melinda observavam da primeira fileira de espectadores, suas mãos entrelaçadas, um gesto de intimidade que havia se tornado natural ao longo dos anos. Marta estava ao lado deles, seus olhos brilhando com lágrimas, de alegria. "Começou", sussurrou Eliara, apertando a mão de Cailan. O ar no salão ficou mais denso, como se carregado de possibilidades. Os cristais no chão aumentaram seu brilho, e uma música suave, que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares, preencheu o ambiente. Noah foi o primeiro a reagir. Seu cristal começou a pulsar com uma luz azul profunda, e pequenas faíscas de energia dançavam ao seu redor. Seus olhos, sempre observadores, agora pareciam ver além do visível. Lia abriu seu livro, e as páginas começaram a virar sozinhas, enquanto uma aura dourada a envolvia. As palavras antigas pareciam flutuar das páginas, dançando no ar ao seu redor como pequenas estrelas. Gael, o mais jovem por alguns minutos, tocou suavemente seu sino. O som que emanou não era apenas música, era cura em sua forma mais pura. Ondas visíveis de energia curativa espalharam-se pelo salão, tocando cada pessoa presente. Foi então que aconteceu algo que ninguém, nem mesmo Helena em suas visões mais profundas, havia previsto. No centro do círculo de cristais, entre os trigêmeos, uma forma luminosa começou a se materializar. Era como se a própria luz estivesse tecendo uma figura familiar. Helena, não como havia partido, mas como era em seus dias de maior força. "Meus amados", sua voz ecoou não apenas no salão, mas dentro de cada coração presente. Finalmente chegou o momento que vi há tantos anos. O círculo se completa hoje. Eliara deu um passo à frente, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. "Vovó." O sorriso de Helena era radiante como o sol da manhã. "Minha querida neta, você fez muito mais do que sobreviver. Você transformou a sobrevivência em renascimento. E você," ela se voltou para Cailan, "o príncipe que aprendeu que a verdadeira força está no amor, não no poder." Seus olhos percorreram o salão, pousando em cada pessoa significativa. O rei Arden, que havia aprendido a dobrar seu orgulho em favor da sabedoria. A rainha Melinda, que encontrara coragem para revelar sua verdadeira natureza. Marta, cuja lealdade silenciosa havia mudado o curso de tantas vidas. Madame Roselle, guardiã fiel dos antigos conhecimentos. "O que vocês construíram aqui", continuou Helena,
É apenas o começo. Através destes três, ela gesticulou para os trigêmeos, que a observavam com um misto de assombro e reconhecimento. Um novo capítulo será escrito, não apenas para Aldaren, mas para todos os reinos. Noa, Lia e Gael se aproximaram de sua bisavó espectral, como se atraídos por um chamado silencioso. O cristal, o livro e o sino em suas mãos começaram a brilhar em uníssono. Vocês são a ponte, disse Helena aos trigêmeos, entre o passado e o futuro, entre o poder e a sabedoria, entre a cura e a transformação. Carreguem este dom com amor e responsabilidade. Voltando-se uma última vez para Eliara e Keilan, Helena sorriu. O amor que derreteu o gelo continuará derretendo outros corações, curando outras feridas. Esta é a verdadeira magia. Não os encantamentos ou as curas, mas a capacidade de transformar dor em esperança, medo em coragem, solidão em conexão. A forma luminosa começou a se dissolver, mas suas últimas palavras ecoaram com clareza cristalina. O inverno sempre traz consigo a promessa da primavera, e em cada floco de neve que cai sobre Aldaren, há agora uma semente de cura e renovação. Quando a luz se dissipou, o silêncio no salão era pleno de significado. Os trigêmeos, ainda no centro do círculo, agora irradiavam uma energia serena e poderosa. Noa segurava seu cristal como uma bússola para o futuro. Lia abraçava o livro como um tesouro de sabedoria ancestral, e o sino de Gael emitia uma última nota suave que parecia selar aquele momento na eternidade. Eliara e Keilan se aproximaram de seus filhos, e enquanto as primeiras neves do inverno começavam a cair lá fora, uma certeza preenchia cada coração. Presente. O gelo que um dia ameaçara congelar toda a esperança havia se transformado em águas de renovação, irrigando um futuro onde antiga sabedoria e novo conhecimento dançavam em harmonia perfeita. E assim, nas terras de Aldaren, onde uma vez o frio reinara supremo, agora florescia um jardim